Boa tarde, meu nome é Davidson, sou professor do ETP e eu vou começar com vocês falando hoje um pouquinho sobre eletricidade básica. Bem, para abordarmos logo essa temática, nós iremos nos perguntar sobre o que são grandezas elétricas. Bem, que grandezas são essas que nós iremos trabalhar? São elas a carga elétrica, a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Então vamos abordar um pouquinho sobre cada uma delas para nós podermos aprofundarmos um pouco mais quando chegarmos na tão famosa lei de Ohms, certo? Definida por uma lei matemática dada pela tensão, que é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então a carga elétrica é a menor carga que nós temos nos nossos átomos, ou seja, um átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, certo? E aí nós estamos voltando exclusivamente para o elétron, que é um elemento que possui uma carga negativa e que possui massa, que vai interferir direcionalmente nos nossos objetos. Ou seja, nós temos três tipos de eletrização. Nós temos a eletrização por atrito, nós temos o meio de eletrização por contato e nós temos o meio de eletrização por indução. Por que isso é tão importante? É importante nós pensarmos na seguinte característica: todo objeto ele possui a si mesmo uma carga elétrica denominada, ou seja, ele pode ser um elemento eletricamente neutro ou um eletricamente positivo ou simplesmente negativo. Vai depender bastante da polaridade daquele determinado objeto. O que seria corrente elétrica? Corrente elétrica é justamente o fluxo desses determinados elétrons, ou seja, ao aplicar uma determinada DDP em um determinado sistema, em um determinado corpo, os meus elétrons eles seguirão um fluxo ordenado para que eles consigam fluir e, por exemplo, fazer o acionamento de lâmpadas, fazer o acionamento de equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos e equipamentos mecânicos. O que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica seria justamente a aplicação dessa DDP, que é um diferencial de potencial, para que eu possa determinar uma voltagem. Voltagem esta que pode ser conduzida e direcionada de diferentes formas. Ou seja, se nós levarmos em consideração apenas no Brasil, nós podemos ver que existe uma certa variação de tensão quando nós tratamos de Nordeste e Sul-Sudeste, por exemplo. Ou seja, a variação de tensão lá no Sul-Sudeste, ela tende em média para uma voltagem de 110 volts, 117 volts, enquanto no Nordeste nós temos uma variação de tensão que vai permear basicamente uma voltagem dada por 220, 225, com uma margem de erro de mais ou menos 5%, certo? E a resistência elétrica? Resistência elétrica é a característica e a capacidade que todo material tem, ou seja, é a característica de você oferecer resistência para o fluxo da corrente elétrica. Ou seja, nós temos materiais que são ditos isolantes, materiais que são ditos condutores e materiais que são ditos semicondutores. Ou seja, cada um com a sua especificação e característica própria. Os materiais que oferecem resistência elétrica, eles são aqueles materiais que permeiam entre conduzir e não conduzir. Ou seja, podem oferecer ou não podem oferecer essa determinada resistência, essa impedância elétrica. Tendo visto as grandezas elétricas, a gente chega na famosa lei de Ohm, que vai determinar justamente a relação entre aqueles principais tópicos que a gente acabou de abordar, como, por exemplo, tensão, resistência e corrente elétrica. Ou seja, para o técnico em eletrotécnica é bastante importante e bastante usual trabalhar justamente com a lei de Ohm, porque para qualquer circuito elétrico ele será de primordial importância para a resolução dele. Outro ponto bastante característico e importante que nós vamos tratar é justamente sobre a potência elétrica. E a princípio eu chego com dois questionamentos bastante importantes. Primeiro, o que é potência elétrica e depois o para que serve a potência elétrica. Ou seja, respondendo a esta pergunta, eu lanço um desafio para vocês. Vão nas suas casas e observem bem. Todo equipamento eletrodoméstico ele vem com uma determinada potência, ele vem com um determinado selo do Inmetro, onde ele tem como principal característica algumas letras, que essa variação vai de A até a letra E. Então, no nosso exercício final, eu vou lançar uma pergunta que é justamente para você trabalhar em cima do que nós vimos hoje, que é justamente em cima da potência elétrica. Então, a potência elétrica
elétrica, ela serve justamente para medir o poder, diria eu, daquele determinado objeto em conduzir essa determinada eletricidade, certo? Voltando aqui para os instrumentos de medição, já que falamos aqui em tensão elétrica, voltagem, falamos em corrente elétrica, ou seja, é preciso nós termos em mente quais são os principais instrumentos que nós vamos trabalhar para termos relacionado essas determinadas grandezas elétricas. São eles o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro. O voltímetro ele vai trabalhar exclusivamente para medições de tensões, o amperímetro para medições de corrente elétrica e o ohmímetro para medições de resistência elétrica. Perfeito? E nós, para finalizarmos, temos dois tipos de correntes que já são conhecidas, que são a corrente alternada, também conhecida como CA, e a corrente contínua, também conhecida como a CC. Por que são dois tipos apenas de corrente? E por que elas são tão conhecidas? São conhecidas porque são justamente as correntes que tratam sobre distribuição em redes de energia, certo? E distribuição em equipamentos microeletrônicos, certo? Corrente alternada, distribuição de grandes variações de tensão, e corrente contínua, distribuição de variações de tensões muito pequenas. Para finalizar, eu lanço a vocês um exercício. Qual é o exercício? Calcular o consumo de cada aparelho eletrodoméstico que você tem na sua casa, seja geladeira, televisor, ventilador, através da nossa fórmula aqui. Consumo, ele será o quê? O consumo será a potência vezes o tempo dividido por 1000. Ou seja, você vai chegar no seu equipamento eletrodoméstico, vai observar qual é a potência que aquele equipamento eletrodoméstico ele possui, qual é o tempo de duração que ele vai estar ligado durante o dia, fechando o ciclo de 30 dias, e vai dividir por 1000. E aí você vai poder ter mais ou menos uma ideia e uma dimensão do quanto de quilowatts-hora você vai estar consumindo relacionado à nossa potência elétrica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.